Aula de Pesquisa Operacional 1, Programação Linear. Então vamos fazer um exemplo da programação linear, da modelagem e da solução pelo método gráfico. Então vamos supor que nós temos um exemplo de um proprietário de uma loja de materiais que ele tem uma certa limitação de capital para aquisição de dois tipos de pincéis que precisam de reposição no estoque da loja. Os tipos, ele tem um pincel que é mais barato, que custa 2 e é vendido por R$ 2,50, e ele tem uma demanda de 50 pincéis, ou seja, ele fez um histórico e viu que a saída, a venda desse pincel é mais ou menos umas 50 unidades por mês. O pincel de melhor qualidade custa 4 e é vendido por R$ 4,75 e também tem uma demanda mensal de 50 unidades. E o orçamento para aquisição dos pincéis para o próximo mês é 250, ou seja, ele tem 250 para comprar esses pincéis. E o objetivo do que ele precisa fazer é quantos pincéis baratos e quantos pincéis de melhor qualidade ele precisa comprar para obter o maior lucro. Então, como que é a modelagem do problema? Então, a primeira coisa que você analisa é o objetivo do problema. E nesse está bem claro, está dizendo que o objetivo é o lucro. E para você fazer esse lucro, como é que você faz esse lucro? Como é que ele consegue esse lucro? O lucro ele vai conseguir fazendo o quê? O que ele vende? O que ele produz? No caso desse problema é vender. E o que ele vai vender são os pincéis, então são as unidades de pincéis. E o meu objetivo é o lucro, e para mim chegar nesse lucro eu preciso vender os pincéis. Então, os pincéis são as variáveis do problema, ou seja, esses são os valores que eu vou calcular do meu problema para encontrar a resposta ótima desse problema. Definindo as variáveis, a gente precisa dar nome para elas. Em programação linear, a gente costuma utilizar o x como uma variável, como daquilo que eu quero calcular, com um índice, né? No caso, x1, x2, x3. Nesse caso, nós vamos adotar então como x1 a quantidade dos pincéis baratos e x2 a quantidade dos pincéis de melhor qualidade. Então eu defini que nesse problema, o meu objetivo é o lucro. Para conseguir esse lucro, eu preciso calcular a quantidade de pincéis que eu devo comprar de cada tipo, já que eu vendo 50 de cada um por mês, né? Se eu fosse comprar todos, eu teria dinheiro para comprar todos? Então essa que é a questão. E definimos então os nomes dessas variáveis, e nesse caso nós vamos chamar de x1 e x2. Então, esse problema é do tipo de programação linear, é do tipo de maximizar, porque é lucro. E programação linear só tem dois tipos. Ela pode ser ou de minimizar ou de maximizar. Quando a gente quer minimizar o que? Alguma coisa, custo, quantidade de matéria-prima utilizada, por exemplo, de material, otimização de materiais. E lucro, normalmente, produção, a gente quer maximizar. Então, no caso é lucro, o tipo da função objetiva é maximizar. E como é que eu calculo esse lucro? Como é que eu tenho que calcular esse lucro? Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro eu tenho que saber como que eu tenho esse lucro, né? Do pincel mais barato, eu compro ele por 2 e vendo por 2,50, então o meu lucro é de 0,50. Já o pincel de melhor qualidade eu compro por 4 e vendo por 4,75, meu lucro é 0,75. E lembrando que então nós adotamos x1 para o pincel mais barato, x2 para o mais, por de melhor qualidade. Agora eu preciso escrever a função objetivo, essa fórmula que vai calcular o lucro em função de x1 e x2. Então eu tenho que usar essa informação do lucro, né, e essas variáveis x1 e x2 e criar uma equação. Eu vou chamar ela de L aqui, eu poderia chamar de qualquer letra, né, poderia até escrever lucro. Eu estou dizendo então que o L, que é o lucro, ele é função de x1 e x2. Então, L é igual a 0,50x1 mais 0,75x2. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada unidade do x1 que eu vender, eu ganho 0,50. E para cada unidade do x2 que eu vender, eu ganho 0,75. Então, eu formulei o meu lucro em função das quantidades de x1 e x2. Então, está pronta a minha função objetivo. Então, eu já posso dizer que esse problema de programação linear
tem como objetivo maximizar a função L igual a 0,50x1 mais 0,75x2. Bom, agora eu tenho que ver as restrições, porque se eu não tivesse limitação e eu tenho uma demanda lá de 50 para cada um, eu poderia colocar 50 aqui e obter o lucro máximo. Mas a gente vai ver que não é bem assim, porque eu agora tenho limitações de recursos para mim fazer essa otimização dessa equação. Quais são as restrições? São os limites que as variáveis podem assumir. Então, o x1 e x2 podem ter qualquer valor? Se eu dissesse que o x1 e x2 pudessem ter qualquer valor, eu poderia dizer aqui que o x1 e o x2 são infinito e o meu lucro seria infinito. Mas eles têm limites. E quais são esses limites? O primeiro que nós vamos analisar é a restrição do orçamento, que é isso que motivou essa análise do problema. Pelo orçamento limitado, ele tem que decidir o que ele vai comprar de cada pincel para vender. Então a gente vai chamar de restrição 1, que é a restrição do orçamento, quanto tem de capital para adquirir os pincéis. Então no nosso problema, trazendo, eu tenho 250. Eu sei que o pincel mais barato custa 2 e o mais caro custa 4. Então veja, se eu comprasse 50 de cada um aqui, eu já daria 50 vezes 2, 100, e 50 vezes 4, 200. Daria 300. Eu precisaria de 300, mas só tenho 250. Então eu não vou poder comprar essa quantidade, os 50 de cada um. Eu vou ter que comprar uma quantidade menor. E como que é essa relação? Bom, lembrando que a gente está chamando de x1 e x2 as quantidades, e eu vou escrever essa restrição dessa minha aquisição. Está aqui. Quer dizer que cada vez que eu comprar um pincel mais barato, eu gasto 2. E cada vez que eu comprar um mais caro, eu gasto 4. Então aqui dá a minha equação. Né? Como eu falei, se eu colocar aqui o valor máximo que eu teria de venda, esse total daria 250. Mas não pode, porque o meu limite... 300, perdão. Mas o meu limite é 250. Então não posso gastar mais do que isso. Então é assim que eu monto a restrição. Aí, do lado esquerdo, eu digo o que eu vou usar desse recurso, do dinheiro. Esse dinheiro que eu vou usar está relativo ao custo de cada um dos pincéis. Né? E essa conta aqui não pode ser maior do que 250. Então agora eu preciso, então eu já consegui uma limitação aqui de valores de x1 e x2, tal que a hora que eu substituir os valores x1 e x2 aqui, esse lado esquerdo da equação não pode ser maior que 250. Pode ser até igual, mas maior não. Então eu tenho uma restrição, está aqui, a primeira. Vamos para a segunda restrição, que é a quantidade de demanda de pincéis. Porque se eu não tivesse uma demanda, eu poderia também comprar qualquer quantidade. Mas eu tenho lá uma média de 50 unidades mensais do pincel mais barato. Então quer dizer o seguinte, se eu comprar 50 pincéis desse daqui, eu consigo vender. Se eu comprar 100, eu já não vendo. Então eu não posso comprar mais do que 50. Quem que é o meu pincel mais barato é o X1. Então X1 é a quantidade de pincéis barato e o limite é 50. Então, da mesma razão, o meu x1 vai ter essa limitação aqui. Ó. Ele tem que ser menor ou igual a 50. Não pode ser maior do que 50. A mesma coisa, agora a restrição 3, com a demanda do pincel melhor. Ele também tem 50 unidades. Então, o meu x2, da mesma maneira, é a quantidade de pincéis de melhor qualidade. O meu limite é 50 também. Por isso, a restrição do x2 é 50 também. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que o meu x1 no máximo pode valer 50 e o meu x2 no máximo pode valer 50. Recapitulando, então, o problema do proprietário era, então, a aquisição de 2 tipos de pincéis que precisam ser respostos na lógica, acabou o estoque. Ele tem aqui os dados de custo e de venda, para a gente saber o lucro. Ele tem as demandas históricas, ele consegue, se ele comprar 50 de cada um desses pincéis, historicamente ele consegue vender esses 50 pincéis. Só que ele tem uma limitação de 250, ou seja, ele não pode comprar 50 de cada um, porque se ele comprasse 50 desse daqui do mais barato, vezes 2 vai dar 100, e se ele comprar 50 do mais caro, vai dar 200, e a soma dos dois daria 300.
e o meu limite é 250. Então a gente está vendo aqui que os números não vão chegar a 50. Mas quem que vai ser? Será que vai ser um 50, outro um pouco menor? Será que os dois vão ser menores? É isso que nós vamos descobrir agora, depois da modelagem. Então, como é que fica o nosso problema na forma padrão de modelagem? É assim. O tipo da função objetivo é maximizar, porque é lucro. A função objetivo, ou seja, em função das minhas variáveis de decisão, e o meu lucro está aqui, então se o objetivo é maximizar o lucro, eu tenho que escrever essa função objetivo em função desse lucro. E aqui são as três restrições, a de capital, a de demanda do pincel barato e a de demanda do pincel mais caro. E eu não posso esquecer a não negatividade. O que quer dizer isso? Em programação linear, eu não vou trabalhar com x negativo. Não tem sentido eu falar que eu vou comprar menos 10 pincéis. Ou eu compro zero, não compro nenhum pincel, não vendo nada, também não lucro nada. Ou eu compro alguma coisa, ou então ele vale no mínimo zero. E lembrando que x1 e x2 representam fisicamente o pincel mais barato e de melhor qualidade. Então agora eu já tenho os limites. Ó. O x1 e o x2 vão variar de 0 até 50. Essa é a faixa de variação. Só que se eu pôr a máxima, que daria o máximo lucro aqui também 50, se eu colocar o máximo aqui, eu não respeito essa restrição. Então agora eu vou descobrir quais são os valores de x1 e x2 utilizando a solução gráfica. Quando a gente tem um problema só com duas variáveis, eu posso fazer a solução, encontrar a solução ótima graficamente. O que é isso? Eu tenho que desenhar, traçar num gráfico cartesiano tipo XY as inequações de restrições. Elas são inequações porque elas têm um sinal de desigualdade, né? Não é um sinal de igualdade, por isso que a gente chama de inequação. Então, por exemplo, como é que a gente traça aqui, só para dar um exemplo, como é que eu posso desenhar, traçar, plotar, né, uma reta num gráfico cartesiano, as coordenadas de x e y? Eu preciso de dois pontos. Né? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui, ele está bem aqui, ó, em cima desse eixo y. Então, se ele está no eixo y, o valor do x é zero, que ele está aqui embaixo, e o x vale 3. Então, o x vale 0, o y vale 3, e a representação é assim, ó, 0 e 3. A gente sempre coloca o x e o y, tá, para representar o ponto. O outro ponto, vamos dizer que seja esse daqui, o ponto 4, em cima do x, 4. Então, eu tenho x igual a 4. Como eu estou aqui nesse ponto, y vale 0, está representado aqui. E aqui é a minha coordenada, 4 e 0. Agora é só unir esses dois pontos e eu tenho a minha reta. Então é assim que a gente faz. Vamos fazer isso daqui para cada uma das restrições do meu problema. Então eu tenho aqui as minhas três restrições, né? A do capital, a demanda do x1 e a demanda do x2. Vamos trabalhar só com essa primeira aqui, que é a do capital. A primeira coisa para mim desenhar uma reta, eu tenho que tirar esse sinal da desigualdade aqui. Por quê? Porque isso daqui eu estou dizendo que infinitos valores de x1 e x2 eu posso ter aqui para essa inequação ser verdadeira. Se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, 0 é menor ou igual a 250, então ela é verdadeira. Se eu colocar 1 e 1, 2 vezes 1 mais 4 vezes 1 dá 6. 6 é melhor que 250? É. Tá entendendo? Aqui, então, por isso que ela não é uma equação. Então, a partir do momento que eu coloco o sinal de igual, eu transformo ela numa equação, para mim poder desenhar a reta primeiramente. Porque senão eu poderia ter várias retas aqui no meu problema. Então, eu coloquei igual, que é o limite da minha reta. Fazendo aquele mesmo raciocínio que a gente fez ali anterior para traçar uma reta, eu vou adotar o x1 igual a 0 e vou calcular o valor do x2. Então, se eu colocar o x1 zero aqui, ó, esse termo desaparece. Eu só fico com 4x2 igual a 250. Isolando o x2, ou seja, passando o 4 dividindo o 250, eu vou encontrar esse valor. Então, eu tenho um ponto já da minha reta. Ele é 0 e 62,5, ou seja, no x1 ele vale 0 e no x2 ele vale 6,62,5. O ponto B agora eu vou fazer o inverso. Eu tinha zerado o x1, vou zerar o x2.
Zerando o x2, ó, vou eliminar esse termo, vai ficar 2x1 igual a 250, passando 2 dividindo 250 eu vou ter 125 como resposta, e o meu ponto B, o segundo ponto, é o x1 125 e o x2 0. Agora que eu tenho as duas coordenadas, eu posso colocar no gráfico, né? Essas duas coordenadas, vou desenhar lá, e aí a gente vai traçar essa reta. Então aqui está o meu gráfico já com as subdivisões aqui, eu fiz as escalas, porque eu já sei da minha faixa que eu vou trabalhar, né? Eu tenho aqui, ó, o maior valor de x1 é 125, o maior valor de x2 é de 62,5. Então eu fiz um gráfico até 65 e até 130. Então vamos por o primeiro ponto, que é esse daqui, ó, x1 0. Então no eixo x1 é 0, estou aqui, e no x2 é 62,5. Eu estou aqui na metade entre o 60 e o 65, porque a escala aqui é de 5 em 5. E o segundo ponto fica aqui no 125, no x 125 e o x2 0, que é essa coordenada aqui. Então agora é só unir esses dois pontos e eu tenho então a minha reta da primeira restrição, que é essa daqui. Pronto. Agora eu preciso entender dessa minha reta, em função do meu sinal aqui de desigualdade, que lado dessa reta eu posso usar qualquer coordenada dela e essa minha inequação for verdadeira. Ou seja, será que se eu pegar um ponto aqui, ó, desse lado, de cima da reta, ou pegar um ponto aqui embaixo, qual deles eu vou substituir aqui essas coordenadas e dizer que essa minha equação é verdadeira? Então eu posso escolher qualquer um. Eu vou começar aqui a pegar um ponto aqui do lado de baixo para testar. Se isso daqui for verdadeiro, quer dizer que o lado de baixo da minha reta é que são os pontos verdadeiros. Se ele for falso, quer dizer que é o lado de cima. Então eu peguei aqui o ponto x1, 10, tá aqui, ó, x1, tá aqui que é a coordenada do x1, e o x2, 10. Como é que eu encontro esse ponto? Ó, eu pontilho ele, né? Peguei esse ponto aqui, desci até aqui a coordenada é 10, e desci aqui 10 é 10. Poderia pegar 5 e 5, que daí eu teria que pegar no meio 1 e 1, então dependendo do gráfico, qualquer ponto conhecido, só para você testar, tá? Então como que eu vou fazer o teste? Para mim saber o lado da área da restrição que é verdadeira. Então eu peguei essa coordenada de teste, vou substituir esses valores na restrição, esse x1 e x2, e aqui eu tenho a minha restrição, substituindo então o 10 aqui, fazendo as contas, eu vou encontrar que 60 é menor ou igual a 250. Então isso é verdade. O que quer dizer? Quer dizer que este lado, se eu pegar um ponto do lado de cima dessa reta aqui, ó, não vai ser verdade. É só pegar aqui um valor inteiro aqui, ó, pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Que coordenada que é esse? x1 100 e x2 50. Se eu substituir aqui, ó, x1 100, 2 vezes 100 dá 200. E x2 50, 4 vezes 50 dá 200. 200 mais 200 dá 400. 400 não é maior que 250. Então aqui não, esse lado da minha reta eu não tenho pontos de solução do meu problema. Então o lado de baixo dessa reta, qualquer ponto que eu pegar aqui, dentro desse era qualquer ponto que eu escolher aqui, se eu substituir essa coordenada nessa restrição, ela vai ser verdadeira. Agora vamos fazer a do x1, né? A da demanda, segunda restrição. Vou transformar a inequação em equação, né? Igual. Como eu não tenho a variável x2, o que significa essa equação aqui, x1 igual a 50? Quer dizer que eu posso variar o valor, qualquer valor de x2 que eu tiver aqui, x1 vai ser sempre 50. Então eu vou adotar um valor para x2 qualquer, porque a primeira coordenada vai ser aquele nosso ponto lá, x2 0 e x1 50, que é o ponto que eu quero de interesse, né? Que é isso daqui. E agora eu posso chutar qualquer valor para o x2 só para mim ter um outro ponto para mim traçar a reta. Então, olhando o gráfico aqui, o ponto inicial é aqui porque o x1 é 50. Para ele ser x1 é 50, o x2 é 0. E o outro ponto eu peguei aqui o 65, só pegar aqui em cima, tá? E aqui está a minha reta, unir os dois pontos. Em outras palavras, quando eu tenho
uma restrição que só tem uma das variáveis, como que é essa reta? Essa reta é perpendicular, ou seja, perpendicular aqui ao eixo que ela existe. Então, se é o x1, a reta vai ser perpendicular ao x1. Se é o x2, ela vai ser perpendicular ao x2. E o resto ela sobe. Eu traço até ela cruzar todas as outras retas que tiverem para mim poder definir a área. Então, essa altura aqui, ela fica a critério de você para poder visualizar essa reta no gráfico. Tá pronto? E a área, então, como já está dizendo que o x1 tem que ser menor ou igual a 50, eu não posso pegar nada do lado direito da minha reta. As minhas respostas estão do lado esquerdo dela. A mesma coisa agora para o x2, fazendo o mesmo raciocínio. Então agora o x2 que é 50, então eu vou lá no eixo x2 e vou achar o ponto 50 lá e vou traçar a reta. Eu adotei um valor aqui qualquer só para poder desenhar a reta. Então aqui eu tenho o ponto, que é o x2 igual a 50. Para mim tá esse ponto em cima do eixo x2, o x1 vale 0. E o outro ponto aqui eu adotei 100 aqui. Unindo os dois pontos, eu tenho então a minha terceira restrição desenhada. Da mesma maneira, ó, x2 é menor do que 50, então somente o lado de baixo dessa reta eu tenho os valores, as minhas respostas do problema. Agora que eu desenhei todas as minhas restrições, estão aqui, eu já fiz todas as três, né? Estão aqui pela cor azul, é a do dinheiro, né? Do capital, a vermelha é do x1 e a verde é do x2. Agora eu preciso encontrar uma área comum de todas elas, onde todas elas são verdadeiras. Então eu tenho aqui que a da primeira restrição é essa área aqui, esse triângulo, que é tudo aqui para baixo é verdadeiro, do x1 é da esquerda e do x2 é para baixo, tá vendo? Agora eu tenho que vou apagar aqui para tirar, para a gente enxergar as retas, para ver aonde está a área comum, onde todas são verdadeiras. Aqui, ó, essa área pode ser verdadeira para a primeira restrição, para a restrição do capital. Eu pegar um ponto aqui e substituir lá, ele é verdadeiro. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, 10,50, que está aqui no 10 e 50, se eu pôr aqui vai ser verdadeiro. Mas, 55, perdão, está aqui. Ele vai ser verdadeiro. Mas para o verde, que é o x2, eu não posso ter maior valor que 55. Então, quem está limitando aqui, ó, na altura é o x2. No eixo x2 é ele. Agora aqui, ó, eu tô volta a ser a reta do meu problema do capital, que ela está limitando, para a direita eu não posso usar, apesar do x1 e x2 terem área aqui, mas não é. E aqui para cá, aqui seria verdadeira para do capital, mas não é para o do x1. Então é só da esquerda para cá. E essa área que a gente formou aqui, ó, a gente chama que é o polígono da solução. Por que polígono? Porque ele tem vários lados, certo? E onde, se essa é a minha área de solução, onde estão as soluções? Se a gente pode pegar qualquer ponto aqui e substituir nas três restrições, ele vai ser verdadeiro, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, no 20 com o 30 aqui. Se eu pegar essa coordenada aqui, que é o x30 e o y20, se eu substituir aqui, aqui vai dar um valor menor que 250. O x1 é 30, 30 é menor que 50, verdade, é verdadeiro. x2, 20 é menor que 50, verdade, é verdadeiro. Então, qualquer ponto aqui é verdadeiro. Mas quais são os pontos ótimos? Vão ser nos extremos, né, na maximização dessa área, nesses extremos. Então, dentro dessas restrições aqui, os pontos ótimos vão ser os vértices, as coordenadas, os extremos da minha área de solução, esses vértices. E agora eu preciso descobrir essas coordenadas para mim poder, então, utilizar isso como resposta e descobrir qual que é a melhor resposta. Como que são essas coordenadas? Eu preciso encontrar. A coordenada do ponto, que eu vou chamar de ponto 1 aqui, tá fácil. Por quê? Porque ela é bem em cima aqui do eixo x2, onde o x1 é 0. Então, eu tenho aqui x1, 0 e x2, 50.
A do ponto 2, que é essa daqui, ele já está cruzando essas duas retas. Eu preciso calcular. A gente já vai calcular. A do ponto 3 também. Ele está cruzando a reta do capital, a primeira restrição, com a do x1. Nós vamos descobrir qual que é essa coordenada aqui. E o quarto ponto é bem aqui onde o x1 vale 50. Nesse caso, o x2 vale 0. Está aqui a coordenada. Então, duas coordenadas eu já tenho. Essa e o ponto 4. Agora nós vamos calcular do ponto 2 e do ponto 3. Como é que eu calculo essa coordenada? Eu pego as duas, por exemplo, do ponto 2, eu vou pegar as duas equações das restrições, que é a verde, que é do x2, e a azul, que é do capital, e vou formar um sistema. Vou transformar essas inequações em equação, botando igual, e aqui eu tenho um sisteminha para resolver, com duas equações, duas incógnitas, e aqui, como eu já tenho, uma delas já tem valor, é fácil. Se eu tivesse x1 e x2 nas duas, eu teria que fazer aquele sistema de isolar, multiplicar, substituição, tem vários métodos para resolver. Mas como aqui eu já tenho o valor do x2, basta jogar o valor do x2 na segunda equação e calcular o valor do x1. Então, quando o x2 vale 50, o x1 vai valer 25. Então, essa daqui é a coordenada. x1, 25 e x2, 50. Idem para o ponto 3. O ponto 3, ele está pegando, então, a mesma da restrição do capital, só que agora com a demanda do x1, né, que é a vermelha. Então, fazendo o mesmo raciocínio, agora vou substituir na equação 2 o x1, vou calcular o valor do x2 e encontrei esse valor. Então, essas aqui são as coordenadas do terceiro ponto, que é 50 e 37,5. Bom, feito isso, agora como é que eu encontro a solução ótima? Bem, eu vou pegar todos esses pontos, essas coordenadas, e vou substituí-las na minha função objetivo, para mim calcular qual deles dá o maior valor de L. Então, substituindo o ponto 1, que é x1, 0 e x2, 50, eu vou encontrar como solução 37,5. O ponto 2, que é x1, 25 e x2, 50, eu vou encontrar 50. Ó, você viu que eu aumentei o lucro. Vamos ver o ponto 3. O ponto 3, o x1 é 50 e o x2 37,5, eu encontrei 53,125. Consegui o maior valor até agora. E o quarto ponto eu diminuí. Tá vendo que ele veio assim, ó, subindo? Ele começou do ponto 1 aumentando, chegou no máximo e depois caiu. Então eu encontrei o meu valor ótimo da minha solução. Qual que é o valor ótimo? O ponto 3, então, onde está a coordenada, o x1 vale 50 e o x2 vale 37,5. Esse é o maior valor da função objetivo, então essa é a minha solução. Então, para esse problema de programação linear, que nós modelamos desse problema da compra dos pincéis, descobrimos o tipo dele, que é maximizar, porque é o lucro. Montamos a função objetivo em função desse lucro. Está aqui. Encontrei as restrições desse problema, ou seja, o x1 e x2, que é o que representa os pincéis, quanto que eles podem variar? Está aqui os limites. Não pode ser negativo, né? Isso é padrão. Isso daqui isso a gente chama de de restrição padrão. Isso sempre vai ter em todos os problemas de programação linear. Tracei as retas, as minhas restrições, eram 3, fiz as 3 retas, encontrei a área de solução comum, procurei os vértices, achei esses vértices desses pontos, substituí esses vértices na minha função objetivo e encontrei a minha solução ótima, que é essa daqui. Qual que é a resposta desse problema? Então, o que o dono da loja tem que fazer? Ele tem que comprar 50 pincéis do mais barato, 37,5 do mais caro, para obter um lucro de 53,125. É claro que isso daqui é pincel, ele não consegue comprar 37,5, ele vai comprar 37, né? Seria, mas para nós agora, em termos didáticos, nós vamos usar os valores exatos dos cálculos.
tá? Não se importando que isso é um produto, que é um pincel, e eu posso comprar 37 ou 38. Mas aqui, a minha resposta ótima, matematicamente, é essa. Essa é a resposta matemática correta. Tá certo? Resumindo, então, como que eu faço, encontro a solução gráfica de um problema de programação linear, onde eu tenho duas variáveis. Depois que eu modelei o problema, eu desenho as linhas de contorno, que são as equações da reta de cada restrição, identifico a região possível, a área de solução, considerando os sinais das restrições, né, as desigualdades da restrição, para que lado que eu vou olhar da minha reta, se é para o lado esquerdo, direito, para cima ou para baixo, conforme ela está desenhada, para descobrir a área onde os pontos, as regiões do gráfico que eu for usar são verdadeiras. E aí eu substituo